Oi, eu sou a Bia, fundadora da agência Ante, que é uma agência de marketing, e também cofundadora de uma startup, que é o aplicativo Alas, e eu vou contar um pouquinho sobre como eu me mantenho atualizada. Primeiro ponto é, eu, como dona de agência de marketing, eu entendo que os meus resultados, eles não são isolados. Então, eu preciso entender todo o contexto por trás do mercado, do consumidor, do comportamento das pessoas, para aí sim eu analisar os meus resultados. Então, eu parto desse ponto que para mim é muito importante profissionalmente. Mas eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, então eu sempre me mantive atualizada, sempre li muito jornal, sempre li muita notícia. Eu sempre tentei relacionar isso com o dia a dia, com o comportamento das pessoas. Então, hoje eu trabalho com isso, mas sempre foi um instinto meu ir atrás das informações. Então, assim, como que eu decido o que vale a pena acompanhar? Hoje em dia a gente é bombardeado com milhões de notícias o dia inteiro, milhões de conteúdos. Você entra no celular, Cara, às vezes eu fico até sobrecarregada de tanta notícia que tem. Então, como que eu decido o que vale a pena acompanhar? Por causa da minha profissão, eu defino duas prioridades. Eu vou falar um pouco mais à frente, mas eu leio muitas newsletters. Então, muitas das coisas que eu consumo já vêm com uma curadoria por trás. Mas, como que eu decido o que vale a pena acompanhar? Eu levo em consideração dois fatores. O tempo que eu tenho para consumir a notícia. Então, existem dias que eu tenho 1 hora de manhã para ler notícia e existem dias que eu tenho 5 minutos. Então, isso é o primeiro fator. E o segundo é quais são os meus nichos de prioridade. Hoje, os meus nichos de prioridade são notícias de marketing e notícias de mundo. Então, notícias geopolíticas ou, enfim, alguma coisa que aconteceu no mundo ou Brasil. Essas são os meus dois grandes campos que são as minhas prioridades. E como que essas notícias chegam para mim? Eu não vejo jornal de televisão. Eu nem tenho TV aberta aqui em casa. Então, eu realmente só consumo notícia por sites e por newsletters. Então, as notícias que eu consumo, elas já vêm, de certa forma, filtradas. E eu defino um período do meu dia para consumir notícias. Então, geralmente é o período da manhã, que eu abro o meu e-mail e aí ali dentro do meu e-mail já tem todas as notícias curadas. E para mim isso é mais saudável, porque senão eu sinto que eu tô o tempo inteiro consumindo e consumindo e consumindo e no final a gente sente que não tá consumindo nada, né? Tipo assim, é tanta coisa que a gente fica achando que a gente não tá absorvendo nada. Então, eu defino um período do meu dia, que geralmente é a primeira coisa que eu faço antes até de trabalhar. Muitas vezes eu pego algumas notícias e já aplico no meu dia a dia de trabalho. Mas então, eu filtro essas informações por canais que me passam e eu defino um momento do meu dia, todos os dias, para consumir essas informações. Quais são as fontes que eu uso? Dentro do marketing, tem algumas newsletters muito boas. Tem a do M15. Eu consumo muito o The News Trends. A Beats to Brands eu adoro. Business Insider. Vinci Society eu também gosto muito. Consumo o site Mundo do Marketing também. Com o dia, a correria, geralmente eu consumo só o que chega no meu e-mail. Tem algumas outras newsletters que depois eu vou deixar na descrição, mas essas são as que eu mais anseio pela chegada na minha caixa de e-mail. De notícias, eu consumo muito The News. Então, tem o The News, tem a newsletter da Folha, que eu também consumo bastante. Eu leio também bastante o G1 e existem algumas outras newsletters que eu acompanho o comportamento. Depois eu vou deixar também na descrição. E tem uma coisa muito legal que eu consigo identificar o que é tendência ou o que é só barulho, uma notícia que não tem muita relevância. Eu vejo elas se repetindo nessas fontes que chegam até a mim. Então, por exemplo, tem algumas notícias que eu até brinco com meu marido. Eu falo assim, gente, parece até que... Sabe aquela cena do Diabo Veste Prada? Aquela cena do De Repente 30, que a personagem loira tá vazando todas as informações para a revista rival. Às vezes eu sinto isso porque a headline dos e-mails de fontes diferentes, elas chegam com a mesma headline, com as mesmas notícias. Então, assim, ou tem alguém vazando informação, ou a notícia é realmente relevante, ou compraram todos os jornais.
Mas assim, eu entendo que algo é relevante quando eu vejo repetição entre essas fontes que eu consumo. E aí, com o que eu consumo, eu tenho três canais, né? Ou eu consumo e abstraio, geralmente notícia, por exemplo, de mercado financeiro, eu consumo e abstraio. Tipo, leio, mas e depois deixo passar. Quando é notícia de marketing, eu consigo fazer uma curadoria da curadoria e eu passo num canal que eu tenho no WhatsApp, que chama Anti-Desinformados. E aí, a partir de todas essas notícias que eu consumo, eu mastigo as notícias e passo para ali. Então, eu sinto que eu estou registrando tudo e ainda estou passando para outras pessoas. E quando é um assunto mais denso, eu tenho entre 1000 abas que eu tenho no meu Google Chrome. Uma das abas é estudo. Então, eu abro a notícia e deixo ali para quando eu tiver tempo eu poder fazer uma análise mais profunda. Às vezes eu imprimo para poder fazer marcação. Eu sou muito do papel, sabe? Então, às vezes eu imprimo para fazer marcação. E aí, dessa forma, eu sinto que eu não estou simplesmente absorvendo e entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu sinto que dessa forma eu consigo fazer algo útil com o que eu estou consumindo. Eu sempre tento transformar essas informações em repertório, principalmente porque eu trabalho com isso. Mas mesmo que você não trabalhe com isso, eu acho muito interessante a gente usar essas informações e entendê-las de alguma forma. Eu estava muito viciada em usar ChatGPT, então até para mastigar a informação eu jogava lá, mas era porque eu queria ser mais rápida, eu queria poupar tempo no meu dia. E aí eu pegava as informações, jogava lá, pedia para o ChatGPT mastigar para eu poder usar em alguma coisa. Hoje em dia, eu tento não usar o ChatGPT para isso. Por exemplo, para esse vídeo aqui que eu tô fazendo, eu usei o chat. Para que eu usei o chat? Eu falei assim, olha, quais são as perguntas mais relevantes dentro desse tema X? E aí ele me deu uma série de perguntas sem respostas e eu estou respondendo, conversando aqui com vocês. Quando eu pego uma notícia que eu acho interessante para o meu repertório, eu tento estudar a notícia. E eu sei que isso faz muita diferença do que você pegar e pedir para o chat te dar mastigado. É um trabalho mental que fortalece a informação que você tem dentro da tua cabeça, sabe? A partir desse estudo, você fortifica mais essa informação e você se aprofunda mais também, gente. Porque criar repertório é você se aprofundar nos temas e você correlacionar com as experiências que você já teve. Então, quando é algo muito relevante, por exemplo, tem muitas notícias que eu recebo pelas newsletters e eu acho que são relevantes, de certa forma, para um workshop, para uma aula que eu quero dar. Eu separo o tema e aí eu estudo o tema. Faço um mapa mental na mão e aí vou estudando o tema. E aí isso sim se transforma em repertório. Além das newsletters, eu leio muito relatório que eu recebo através das newsletters. Tem a WGSN, que é as maiores referências que a gente tem de comportamento, de análise de tendência. E alguns outros relatórios, por exemplo, relatório de comercial, relatório de vendas, eu também consumo, mas eu sempre chego através dos e-mails para mim. Uma dúvida, né, algo pertinente será que dá pra gente se manter atualizado sem estar online? E eu acho que não, gente. Assim, isso, eu não consigo imaginar um mundo onde... vou te dar um exemplo. Falei, né? Aqui eu não tenho nem televisão. Eu tenho televisão, mas eu não tenho nem TV aberta. Então eu não consumo nem Globo, Record, SBT, sei lá. Nunca consumi Record e SBT, mas eu acho que ali as notícias vêm com muita tragédia. As atualizações ali são muito tendenciosas e deixam você meio pra baixo, sabe? Eu tenho uma newsletter que eu assino, que é a Rising, e tem a outra que eu esqueci o nome. Mas elas vêm com notícias boas, notícias relevantes, mas notícias boas. Pode ser que eu esteja vivendo numa bolha? Sim. Mas assim, eu acho que todo mundo pode estar vivendo numa bolha e, enfim, eu não tô dizendo aqui o que é certo e o que é o errado. Eu tô falando aqui o que eu faço para tentar me manter atualizada dentro dessas prioridades que eu escolhi. Pra mim, gente, se manter atualizada significa não você consumir mais, mas você entender melhor o que está acontecendo. Então, às vezes, existem 15 notícias sobre o Trump invadindo o Irã.
Mas se você conseguir consumir uma com profundidade, você não precisa ler as 15, sabe? Então, eu vivo numa correria muito grande no dia a dia, que eu não tenho, gostaria de ter tempo para ficar consumindo, mas sinceramente eu acho que se eu tivesse consumindo mais do que eu já consumo, eu ficaria um pouco bitolada das ideias, eu ia ficar meio louca. Mas eu acho que mais vale você ler e se aprofundar e de fato entender do que você consumir mais. Acho que é isso, existem notícias e atualizações que a gente acompanha por obrigação, principalmente as do nosso trabalho, mas existem outras que a gente acompanha por prazer, por exemplo, ver notícia de futebol, ver notícia de esporte. É algo que faz bem para as pessoas, tirando o vascaíno, tô brincando. Tô brincando, galera. Mas assim, é algo que você faz por prazer. E eu acho que a gente tem que mesclar essas duas coisas para que o ato de consumir informação seja algo prazeroso e não só obrigatório. Gente, é isso. Esse foi o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quero muito o feedback de vocês. E é isso. Beijo, até o próximo.